Fala galera tricolor, destaques Netflu no ar com as notícias do nosso Flusão dessa sexta-feira. Vem comigo! E a gente começa com um desafio proposto pelo presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, à torcida tricolor. Domingo o Fluminense recebe o CSA no Maracanã, já são mais de 10 mil ingressos vendidos, e o Mário Bittencourt em entrevista prometeu que se o público chegar a 20 mil, que o próximo jogo contra o Avaí, também no Maracanã, dia 2 de setembro, vai ter promoção de ingresso. O Mário Bittencourt está querendo incentivar o torcedor a ir ao estádio, abraçar o time nesse momento difícil, né, que o Fluminense vive no Brasileiro, está ali próximo da zona de rebaixamento, e os próximos jogos são fundamentais para o Fluminense se levantar, né? Pega o CSA em casa, o Avaí em casa, pega também o Fortaleza fora, mas é outro confronto direto, e o Fluminense precisa mais do que nunca do apoio da torcida para poder se levantar e sair dessa situação complicada. E o assunto agora é convocação. O volante Alan do Fluminense foi lembrado pelo técnico André Jardine, convocado para a seleção olímpica, que vai disputar 2 amistosos contra Colômbia e Chile, respectivamente, nos dias 5 e 9 de setembro. E essa notícia tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim, né? O lado bom é que é sempre prazeroso ver jogadores do Fluminense defendendo a amarelinha, e ele merece muito essa convocação, porque tem sido um dos maiores destaques do Fluminense nessa temporada. E o lado ruim é que ele vai desfalcar o tricolor em alguns jogos, né? Contra o Fortaleza é certeza, no dia 7 de setembro o Fluminense enfrenta o Fortaleza no Castelão, um jogo importante, um confronto direto, e o Alan não vai poder participar desse jogo, infelizmente. Dia 2 contra o Avaí, ainda não é certo se ele vai desfalcar ou não, vai depender da CBF estipular aí a data de apresentação. E contra o Palmeiras, jogo que foi adiado, né? Seria na próxima rodada, mas foi adiado para setembro. Ele talvez não possa participar no dia 10 de setembro, vamos ter que esperar para ver. Mas contra o Fortaleza é certo e vai fazer bastante falta ao Fluminense. Mas boa sorte pro Alan na seleção, que ele possa se sair muito bem lá e já começar a cavar a vaguinha dele para disputar a Olimpíada do ano que vem em Tóquio 2020. E seguem as homenagens ao ídolo Altair, que nos deixou semana passada vítima de falência múltipla dos órgãos. Além da homenagem marcada para o próximo domingo, no jogo entre Fluminense e CSA, onde os jogadores do Fluminense vão entrar com o nome do lateral nas costas e o número, o Mário Bittencourt disse hoje em entrevista que um dos campos do CT Pedro Antônio do Fluminense, na Barra da Tijuca, vai ser batizado com o nome do ex-atleta. Mais uma homenagem a esse jogador, que é um dos maiores, o quarto que mais vestiu a camisa do Fluminense na história do clube, com 551 partidas. Então, todas as homenagens são poucas perto da grande figura que foi Altair para a história do Fluminense. E agora vamos falar de Sul-Americana. O jogo entre Corinthians e Fluminense, jogo de ida, marcado para o próximo dia 22 de agosto pelas quartas de final do torneio, vai ter uma arbitragem estrangeira. Foi definido que o Andrés Rojas, colombiano, vai ser o homem do apito no jogo, e o Germán Delfino, argentino, vai ficar encarregado do VAR. Havia um temor aí do Fluminense, da torcida, que um árbitro brasileiro fosse colocado para apitar esse jogo, e a gente sabe que quando se trata de Corinthians e Flamengo, a arbitragem sempre acaba pendendo para um lado. O Fluminense já sofreu isso contra o próprio Corinthians em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro também, né? Então isso não vai acontecer, vai ser um estrangeiro, dia 22 no Itaquerão, jogo de ida, dia 29 no Maracanã, o jogo da volta, e vamos empurrar o Fluminense aí, se Deus quiser, até a semifinal da Sul-Americana para enfrentar o Independiente del Valle. E segue a busca do Fluminense por um zagueiro. Em entrevista coletiva nessa sexta-feira, o Mário Bittencourt disse que o Fluminense está no mercado ainda em busca de um jogador para essa posição e que ele confia que um jogador deve ser anunciado em breve, nos próximos dias aí, para suprir essa carência. Lembrando que o Fluminense já tentou o Fabiano do Palmeiras, acabou não dando certo, buscou também o Bruno Fux do Internacional, mas ele não foi liberado. Até o Anderson Martins, que está lá no São Paulo, foi ventilado, mas os altos valores acabaram esfriando o negócio. Então vamos torcer para o Fluminense anunciar logo um zagueiro para suprir essa carência do elenco. O Fluminense tem poucos jogadores para essa posição no elenco hoje e fechar o nosso plantel para 2019. E nessa mesma entrevista, o Mário Bittencourt falou sobre um outro assunto que gera ansiedade na torcida do Fluminense, que é patrocinador. Ele admitiu que o Fluminense segue negociando com algumas empresas para patrocinador master, para estampar ali a parte nobre, né, do uniforme do Fluminense, mas disse que todos esses nomes que vêm sendo veiculados aí pela internet são fake news. Não tem nada de concreto por enquanto, mas o Fluminense não está parado, está buscando aí esse patrocínio master que é tão importante para qualquer clube hoje em dia, né? Ainda mais o Fluminense que está numa crise, precisa de fluxo de caixa. Então vamos torcer aí para nas próximas semanas
a gente tem alguma novidade sobre isso e que o Fluminense consiga aí novas fontes de renda para poder se reerguer financeiramente e voltar a ser o Flusão que a gente sempre conheceu. E esses foram os destaques Netflix de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquela curtidinha para dar aquela moral pra gente. Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber notificações quando a gente lançar vídeo novo. Um abraço e saudações tricolores.